Olá, nossa conversa hoje aqui no Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí é com o músico Thiago Barbosa. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Rodrigo. Vamos começar falando, antes da gente entrar na parte musical, conhecer um pouquinho da sua trajetória. Você é jacareiense mesmo, né? Sou nascido aqui em Jacareí. Que bairro que você morou na sua infância? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Olha, eu nasci... acho que eu nasci foi em Alvorada, né? E na minha infância, do 0 aos 7 anos, foi ali no bairro do Avareí, perto ali do cemitério, isso. Eu lembro que a gente, toda vez que tinha finados, a gente corria ali para a avenida para poder olhar carro. A infância foi bem bacana ali. E depois eu fui com 10 anos, 9, 10 anos, fui para o bairro do Igarapés, que o meu pai, ele gostava, a gente na família de roça, né, de sítio, e o meu pai tinha um sonho de ter uma chácara, ter uns bichinhos, e eles conseguiram comprar uma chácara lá de Igarapés e fomos para lá. E a minha infância toda, aí dos 10 anos até a minha fase adulta, foi lá no Igarapés. A sua principal lembrança, então, é na zona rural, infância, na roça, bastante, né? Bastante. O meu pai me levava sempre, quando eu era pequeno, no sítio do meu avô, né? Então a gente teve essa infância toda com bicho, tirando leite, correndo atrás de galinha. Pisar na muito grama. Gostoso. Delícia. E os seus pais são do Jacareí também? Sim, são. A minha mãe é paranaense, vindo para cá, mas o meu pai é nascido aqui também. E você tem muitos irmãos? A família é grande, não? Somos eu e mais 3. Mais 3? Mais um menino, o Pedro, e mais 2 meninas, a Ana e a Esther. Também são músicos também. Todos são músicos? Por conta do meu pai, né? O músico veio de família. Meu tataravô era sanfoneiro, eles eram aqui do Borba Gato, mas eu não sei se ele era daqui também, o meu tataravô. Mas ele era sanfoneiro, tocava em quermesse, tocava em casamento, na roça mesmo, já tinha... Daí o seu pai também era músico também? Aí foi pro meu avô, sanfoneiro também, e tocava gaita e violão, e o meu pai conheceu a igreja, né, que eu vou até hoje, que tem a orquestra, e meu pai, quando ele contava que quando ele viu a orquestra lá, ele se apaixonou e ele ingressou na orquestra, tocou violino, e depois passou pra gente. Mas ele era músico profissional mesmo ou não? Não, só tocava na igreja. Na igreja? Ele trabalhava em quê? Ele era pedreiro. Pedreiro, fazia pinturas, reformas em geral. E sua mãe dona de casa? Minha mãe dona de casa. E que tipo de educação seus pais deram para os 4 filhos? De educação de cobrar, assim, escola, mais liberdade? Olha, ele sempre ensinava a gente a estudar, porque a infância dele não teve muitos estudos, né? E a infância dos nossos pais, a gente sabe que eles tiveram que, às vezes, trabalhar muito cedo, ter que se sustentar, por conta da família era muito grande, eles eram, se eu não me engano, 7, 8, 9 irmãos, eu não lembro, assim, de cor, mas, então, eles sempre educou a gente a vai para a escola, vai estudar, né, vai estudar música também, incentivou a gente, ele ensinou a gente a música. Então, assim, foi sempre a educação mesmo para poder ser alguém, né, como eles diziam. Eu imagino que nessa parte musical, essas lembranças que você tem de infância lá nessa chácara, são também lembranças musicais. Eu imagino que seu pai tocava também para vocês lá. Sim, ele estudava, ele tocava os hinos, então ele ia para a igreja. Quando a gente foi lá para o Igarapés, na igreja local, não tinha muito violinista. Porque ele era violinista. E como o Igarapés, na época, era um bairro um pouco mais afastado, não era muito povoado, então não tinha violino lá na orquestra. Então ele foi colocado para ensinar violino lá. Aí logo ele foi para maestro da igreja. Então imagina, ele sendo professor de violino, maestro da igreja, então ele contou, ele já me falou, né, que nós entramos para estudar, porque a gente viu ele ensinando outros meninos. E aí a gente ficou meio que com ciúmes, aí falou, vamos entrar também para estudar. O seu caso foi esse, você quis aprender logo com 9, 10 anos? 9, 10 anos eu comecei no violino por conta dele, por influência dele. E para você foi fácil aprender? Como é que foi esse começo?
Olha, eu acredito que quando eu tive uma infância, quando meu pai começou a aprender violino, eu tinha acho que uns 17, 18, 7, 8 anos, né? E aí a gente vai crescendo, ouvindo, o pai estudando todo dia. E a orquestra da igreja também incentiva, porque a gente sentava do lado. Então eu acredito que isso ajuda a criança ter uma facilidade de aprender, porque ela já está envolvida nesse meio, né? Ela vive vamos lá, 3 vezes por semana ou 4 vezes por semana, a criança está dentro da igreja com os pais no meio, né? Então a gente sabe que o meio influencia, então foi o meio que me influenciou. E seus irmãos também começaram com violino? Também com violino. Todos? Não, a minha irmã, como na igreja tem o órgão, as mulheres tocam órgão, e aí a minha irmã também iniciou no órgão por conta que é o único instrumento que tem lá para as irmãs tocar. E do violino para passar para o violoncelo, como é que foi essa transição? Por que você decidiu mudar? Essa história é incrível, porque assim, nessa época o meu irmão estudava violino, eu também já tocava e o meu irmão estudava. E aí a gente, uma noite, vamos tocar? Vamos. E aí eu, meu pai e o meu irmão, a gente pegou para tocar alguns hinos, que na época eu não era ainda profissional, não tocava outras coisas, nem ele. Então a gente só tinha o inário ali para tocar. E aí a gente tocando, uma hora meu pai parou assim, eu acho que ele teve um insight, uma visão. Ele falou assim, nossa, imagina eu tocando uma viola, que a viola é um outro instrumento, é um violino um pouco maior, né? E ela tem uma sonoridade um pouco mais grave do que o violino. E ele tinha essa vontade de tocar. E o meu irmão já estava no violino e eu também no violino. Só que aí ele teve esse insight, sabe quando o pessoal para e fala alguma coisa assim? Ele falou, nossa, imagina eu tocando a viola, o Pedro aqui no violino, e ele olhou para mim e falou assim, e o Thiago, o violoncelo. Quando ele falou aquilo para mim, parece que ele carimbou, né? Carimbou o violoncelo e nunca mais, assim, todos os dias eu falava, nossa, violoncelo, violoncelo. E eu lembro, Rodrigo, que toda vez que a gente ia tocar, eu nunca gostava de fazer o solo, sabe? A parte da melodia. Eu sempre gostava de fazer o acompanhamento, eu achava bonito o acompanhamento, porque é mais grave e tudo mais. Então, o grave sempre esteve... Hoje eu vejo isso, né? O grave sempre me tocou muito, mas na época eu não sabia né? Eu não tinha esse feeling ainda. Até tem uma história muito, muito bacana que ali na pracinha, acho que é a pracinha dos Ipês, que tem o bairro do Avari, tem a pracinha dos Ipês. Na época as escolas de samba ensaiavam nas pracinhas, né? Não tinha, hoje tem os espaços e tudo mais. E a escola de samba estava lá ensaiando. E foi um dia que eu escutava bum, bum, lá de casa, aquele bum, bum mesmo. E eu peguei uma panelinha, eu tinha acho que uns 4 ou 5 anos, peguei uma panelinha e fui lá no meio. Fui lá no meio por causa do bumbo. Cara, e o bumbo, assim, e até hoje, quando às vezes passo e vejo um samba, né, ou uma banda marcial, eu vou lá pro lado do bumbo, porque o grave sempre me chamou a atenção. E foi aí que a gente... o meu pai tinha uma vaca, resumindo bastante essa história, porque a gente já estava lá na chácara, ele comprou a chácara para isso, para poder ter os bichos dele. E um dia ele não tinha dinheiro para comprar o Thiago. E aí ele falou, Thiago, eu não tenho dinheiro para comprar. A gente foi ver, era muito caro, e era R$700 na época. E na época, né, há 22 anos atrás, R$700 era muito dinheiro. E ele falou assim, se você vender a vaca, eu compro o seu Thiago. Eu acredito que ele pensou assim, não, uma criança vai vender uma vaca, não vai conseguir, né? E no outro dia, cara, eu vendi a vaca dele. Como é que você fez para vender essa vaca? Tinha um comprador, tinha um senhor, esse senhor passava com as vacas, todo dia, era o seu João. Todo dia passava e falava, seu pai não vai vender a vaca, por quê? Porque meu pai ia sair pro serviço e falou, ó, leva a vaca no pasto. Só que não é assim, levar a vaca no pasto e largar, porque não tinha cerca. E aí a gente ficava com a corda, uma corda bem grande, amarrava lá e ficava lá, vigiando a vaca. E sempre o seu João passava e falava, seu pai vai vender a vaca? Não, essa é a vaca de estimação, ele não vende. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Quando meu pai falou, eu falei, pronto, já sei para quem vender. Porque toda vez esse senhor passava e perguntava. E aí meu pai teve que vender a vaca e comprar.
meu instrumento. Então, essa transição do instrumento foi quando você tinha o quê? Uns 15 anos? Não, foi Não, antes? de 9 para 10 anos. Nossa, porque a criança, a menor, o instrumento é grande, né? Era grande. Na época, o pessoal da igreja falava que eu me escondia atrás do instrumento. E eu já comprei, eu não era tão baixinho assim, mas o cello que eu comprei, porque tem vários tamanhos, né? Eu falo cello porque tem o... É o apelido. É o apelido. Esse aqui é o violoncelo, como as pessoas conhecem, e aí a gente que já está acostumado fala cello. Então, o cello tem vários tamanhos. Tem o 4/4, que é esse para adulto. Tem o 3/4, que é para criança de 10, 9, 10 anos. Aí vai diminuindo, né? Para 1,5, né? Depois... eu acho que o menor é um quarto, o menorzinho. Tem um bem pequenininho mesmo. E para você foi mais fácil aprender o violoncelo do que o violino? Ou seja, porque você já estava acostumado, eu acho, também, né? Eu tive desafios, porque a técnica é diferente. A leitura de nota até que não, porque eu li algumas coisas na clave de Fá, né? Eu era meio fuçado, assim. Então, no violino eu já lia na clave de Fá. O cello, ele lê o violino, ele lê a clave de Sol, e o cello, ele lê a clave de Fá, né? Mas, assim, desafios como todo outro instrumento novo que você vai aprender. E aquela profecia do seu pai dele tocando um instrumento, seu irmão outro e você o violoncelo se concretizou depois. Aconteceu. Ele só não foi para a viola porque ele ficou mesmo com o violino, mas já chegou, a gente tem vídeos, assim, o meu irmão e ele tocando juntos. E para quem quer começar a aprender um instrumento desse tipo assim, você recomenda começar com o violino e depois passar para esse? Não. Começar já com esse? Já começar com esse, porque são duas linguagens diferentes. Por isso que eu te falei que eu tive desafios, como todo início de instrumento. Eu só não tive desafio de leitura, mas eu tenho uma técnica que eu ensino a pessoa a tocar esse instrumento, uma música em 3 meses. É mesmo? Então, se você iniciar, se o espectador que estiver assistindo a gente querer, mas vai demorar muito tempo, eu vou ficar com o instrumento aqui Não, em 3 meses ela vai tocar uma música. É claro que não vai tocar perfeitamente, lindamente, porém, ela já vai ter a sensação de como é tocar um instrumento. Você falou que teve desafios para aprender. Por exemplo, o que de desafio? Técnicas. O violino, você segura ele aqui, em cima do queixo. O cello já é muito mais aberto. A posição da mão do arco do violino é bem mais fechadinho. O do cello é bem mais aberto. Aqui, o braço, o violino se toca assim. Então, assim, são técnicas diferentes. Então, se a pessoa vier, mas eu toco violino, quero aprender cello. Não, perfeito. Se a pessoa já toca o instrumento, ela vai ter os desafios da mudança, né? Vai ter os desafios da mudança de mão, né? De posição, de corpo. Mas ela vai aprender muito mais rápido do que uma pessoa que está... Pode ser que sim, pode ser que não também. Eu não posso afirmar isso. Depende de cada pessoa, exatamente. A gente vai encerrar o primeiro bloco agora. Eu queria que você encerrasse o bloco tocando um trechinho de... Vamos lá, eu vou começar num trechinho da suíte do Bach, que essa suíte é um desafio para todos os violoncelistas que queiram seguir carreira, porque é uma peça assim, uma peça auge, sabe? Todo mundo quer aprender cello e já quer tocar essa peça. Então só um trechinho da primeira suíte do Bach. Tá certo. Muito bom. Nosso programa então vai para o nosso intervalo. Gente, destaque e volta já.